Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui no nosso terceiro bate-papo sobre a série 567 Octo e hoje eu recebo aqui a bailarina e coreógrafa Daniele Schroeder do Senda Centro de Dança de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. E a Dani vai falar um pouquinho da coreografia Um Amor para Vencer, que a Dani fez, né? Uma coreografia de palco que a Dani fez e foi selecionada para os palcos abertos do Festival de Joinville de 2016. E a gente, como vocês sabem, nessa série, a gente pegou esses vídeos e adaptou no formato de videodança para um lugar. E esse lugar que a gente escolheu aqui em Porto Alegre foi o Poleto, lá na zona sul de Porto Alegre, uma ruína, assim, de um lugar muito bonito que tem todo cheio de pichações e tudo mais, como vocês viram no vídeo. E eu quero saber da Dani, antes da gente falar desse vídeo, para ela contar. Dani, conta um pouquinho então pra gente. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui e conta um pouquinho pra gente sobre essa coreografia, o que tu pensou, né? O que tu trouxe para essa coreografia e de como é que foi levar ela lá para os palcos abertos do Festival de Dança de Joinville. Oi, Fê. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui hoje falando contigo sobre esse projeto que aconteceu lá em 2016 e que hoje a gente recordando ele traz lembranças tão boas. Então, falando da coreografia Um Amor para Vencer, foi uma coreografia, um solo feito por mim, pra mim, um solo de jazz, que ele foi feito num momento que eu tava um pouco desacreditada da minha carreira como bailarina, das minhas capacidades. Então eu quis colocar pra fora um sentimento que eu tava naquele momento, que era de que só um amor poderia me resgatar daquelas dúvidas, daquela angústia que eu tava vivendo naquele ano de 2016, 2015 na verdade, foi o ano que eu criei o Sol. Né? 2016 foi quando ele foi aprovado pro Festival de Dança de Joinville. Então eu fiz o solo, sem pretexto nenhum, e acabei enviando ele para seletiva junto com outros trabalhos da escola. E por surpresa, esse trabalho acabou passando e foi uma alegria imensa. Eu não acreditava que fosse capaz de passar num festival de um nível tão elevado, mesmo sendo palcos abertos. A gente sabe da importância que é, né, estar presente nesse festival. E ainda mais pra mim, que fazia anos mesmo, assim, acho que o ano de 2000 foi o último ano que eu participei do evento como bailarina. Então isso foi 2015, imagina, foram 15 anos depois eu tive a coragem de enviar os vídeos e por essa surpresa passar. E foi muito emocionante, me fez dar um gás na minha carreira naquele momento, fez eu acreditar que era possível, que a gente não pode desistir e quando a gente tem um amor muito forte, a gente consegue vencer várias barreiras, vários obstáculos. E esse solo representa isso e tá com ele lá naquele festival que é um dos maiores do mundo, foi um marco muito feliz na minha trajetória dentro da dança. Dani, me conta um pouquinho agora de como é que foi quando eu te liguei lá 5 anos atrás, falando, Dani, eu tô com uma ideia de fazer um videodança, de uma coreografia que vocês vão levar, tudo mais, assim. Me conta como é que foi essa tua, como é que tu já imaginava, já tinha feito outros trabalhos de videodança na época, como é que foi essa experiência, né, quando eu te falei sobre a gente gravar uma videodança, assim, levar essa coreografia para um lugar completamente diferente do palco. Bom, em primeiro lugar, então, quando tu entrou em contato comigo, eu já tava me sentindo muito honrada de estar fazendo parte desse projeto, né? E ao lado de pessoas tão maravilhosas aqui do nosso estado, que também foram selecionadas. Então, em primeiro lugar, foi uma honra. E como tudo na vida, eu vou lá e me jogo, né? Eu nunca tinha feito videodança, acho que eu nem sabia o que era um conceito de videodança. Mas eu sabia que eu ia chegar lá e que eu ia ser orientada por ti e que eu ia dançar o que eu sei fazer e que ia dar certo. E que ia ser divertido e foi o que foi, né? Então, assim, foi o primeiro videodança, acredito eu, que eu me lembre agora que eu fiz. Tinha já gravado algumas coisas de vídeo pra chamadas de espetáculos e tudo mais, mas nunca uma coreografia que tivesse sido realizada em um local diferente do que um palco e que tivesse uma sequência, né, a sequência coreográfica acontecendo com os locais mudando, né, que foi o que a gente fez. Então foi uma experiência única, foi a primeira que eu me lembre, assim, que eu vivi de videodança e foi muito cansativo, eu lembro que foi muito cansativo, mas foi lindo demais, porque o cenário escolhido foi surreal, o dia tava ajudando,
a orientação da gravação foi muito legal, né? Então, assim, tu, Fê, o Godoy tava com a gente também. Eu lembro que era um dia dos namorados. Todos os casais fazendo programas tradicionais e eu estava lá até altas horas, até anoitecer, gravando o vídeo feliz da vida, né? Porque é o que a gente mais ama fazer, é dançar. Então, foi maravilhoso e foi a primeira experiência que eu tive e o resultado foi surpreendente. E mal a gente sabia que isso estaria abrindo portas para um novo mundo, né? Que chegou aí principalmente com essa pandemia, essa questão dos videodança. Tu sabe que o pessoal adora saber de algum bastidor, perrengue, alguma historinha, né? Claro, a gente gravou no inverno aqui, né, do Rio Grande do Sul, que todo mundo sabe, né, que ele é rigoroso, então tava frio, não tava tão frio aquele dia, né? Ainda bem que a Dani tinha um figurino assim que não deixava ela tão desagalhada. Mas conta um pouquinho assim dos perrengues. Eu lembro de uma pirueta que a Dani tinha que achar um ponto específico. Conta um pouquinho desses e de outras coisas aí que a gente enfrentou naquele dia lá. Acho que, se eu não me engano, foi até um domingo. Então, eu sei que o meu figurino, na verdade, ele era só uma camisa. E eu levei esse figurino, né? Ele era uma camisa e eu usava tipo uma calçola, assim, uma bermudinha preta, e eu dançava de meia. E nós chegamos lá e o local era uma ruína, né? Era um prédio demolido e tinha cacos de vidro, que, né, como era uma coisa na rua, tinha mendigos, acho que ficavam por ali também, tinha garrafa quebrada, tinha galhos de árvore, tinha de tudo que vocês possam imaginar, tinha lixo, tinha de tudo. E daí eu cheguei com o meu figurino, que era uma camisa de manga longa, tava um dia frio, eu lembro, mas não tava tão frio mesmo, tinha um solzinho que tava ajudando. E eu mostrei pro Fê, né, Fê, a minha roupa, e o Fê disse assim, eu acho que tu vai precisar de mais proteção. A sorte é que eu tinha levado uma sapatilha de jazz velha minha que eu tinha, que é aquele sapatinho de jazz que tem um saltinho, e eu tinha levado uma calça jeans, eu acho que era jeans, era uma calça. E foi o que salvou, porque muitas coisas eu fazia no chão, no solo, né, elementos do jazz no chão eu gosto muito de usar nas minhas coreografias, e eu cheguei lá e disse, meu Deus, eu vou ter que adaptar alguma coisa ou vou ter que me proteger, porque eu não vou conseguir fazer isso nesse chão. Então eu lembro que a gente deu uma adaptada no figurino e que teve muitos momentos da coreografia que, pra ficar bonito, né, no cenário que tu tinha escolhido, eu tinha que terminar essa pirueta maldita, que era uma piruete que terminava com um développé e eu caía num allongé no chão. E eu repeti ela milhões de vezes e eu lembro que tava anoitecendo e eu não acertava o ponto, que eu tinha que girar e parar naquele ponto pra perna fazer aquele ângulo pra gente descer naquele local onde ficaria bonito pra fotografia ali do vídeo, naquele momento. E a gente repetiu muitas vezes. Eu só sei que no outro dia a minha perna não existia. Ela parecia que tinha caído fora de tantas repetições que a gente fez. E eu lembro de várias coisas, a gente tentar fazer um pedaço da coreografia em cima de uma mureta bem estreitinha, e do outro lado tinha um rio, eu acho. Então era um medo de cair, e a gente inventou moda, assim, a gente fez partes da coreografia, criei partes novas, tive que criar para adaptar, né, no local, assim, até pra não fazer tanto chão. E só sei que o resultado, assim, a gente não imagina muitas vezes quando a gente tá gravando por pedaços que o resultado vai dar certo. E o resultado foi muito além do certo. Foi muito além das minhas expectativas, foi fantástico. Então, acho que é isso que eu lembro de perrengue, né? Fora o friozinho que começou a acontecer, às vezes aparecia um cachorro no meio da filmagem, às vezes acontecia algum barulho que a gente tinha que parar, né? Mas acho que é isso, assim, que eu me lembro. Foi muito legal, muito divertido. Tem um outro fato muito inusitado que a Dani pode me ajudar aqui a contar aqui, que acontece, né? Todos os grupos que foram convidados, eles tinham que ir pro festival, né? Eles tinham que levar suas coreografias lá pro festival. O que acontece? Teve outros grupos que foram também selecionados pros palcos abertos que acabaram não indo. E aí eles acabaram não participando da série das gravações. E a Dani tinha duas coreografias. Ela tinha um duo com o Igor Zorzella, bailarino maravilhoso aqui de Porto Alegre também, e esse solo dela. E só que acontece, o Igor, ele tava vendo se ia conseguir pro festival, se não ia conseguir. Inicialmente a gente ia gravar o duo. Tanto que quando eu visitei lá a locação, tudo, eu estudei o local para a gravação do duo, né, do paredê deles.
E aí chegou perto do dia, eu já tinha estudado tudo, a Dani disse, Fernando, o Igor não vai mais. Dani, conta essa história, como é que foi, a gente teve que, né, que se adaptar todo. Nossa, Fê, tu sabe que eu nem me lembrava dessa situação. Pra quem não sabe, eu acabei de ter nenê e dizem que na gravidez e no puerpério a gente fica um pouco sem memória, né? Então eu tinha esquecido dessa situação. E realmente isso aconteceu, é verdade. Porque eu ia até comentar que eu tinha passado com 2 coreografias lá da escola, que uma era o duo, que foi feito pelo Igor e por mim, pra nós também, a gente coreografou e era os bailarinos, e o solo, né? E o duo, com certeza, ele teve uma repercussão muito maravilhosa, porque o Igor é um bailarino maravilhoso e muito conhecido aqui também, e a gente tinha levado o duo para vários festivais, foi premiado com vários primeiros lugares, destaque coreográfico e tudo mais, então a gente tinha uma vontade muito grande de gravar o duo. Só que o Igor, ele dança até hoje, né? Ele dança em uma escola. E eu tinha enviado o vídeo pela minha escola, pelo Senda, né? Então a gente tava precisando e dependendo dessa liberação dele poder dançar pela minha escola, né? Já que passou pro festival pela minha escola. E eu sei que nos 45 do segundo tempo, ele não pôde dançar. Eu não lembro se foi exatamente esse o motivo por causa de autorização de escola, mas eu sei que isso existia. Tinha esse perrenguezinho assim acontecendo, né? Que é normal acontecer, às vezes tu veste uma camisa de um local, nem sempre tu pode representar outro, né? Dependendo do festival, tu não pode. E eu acho que como ele ia para esse festival por essa outra escola, ele não poderia estar dançando por 2 escolas, se eu não me engano era alguma coisa do tipo. E daí o Fê me ligou, né, pra combinar da gravação, agora eu me lembrei disso, e eu falei, Fê, agora mudou tudo, agora vai ser meu solo. Pra eu não deixar de participar, né, da série. E eu tinha uma coreografia também que tinha passado, então, que era o solo, no caso, né, e a gente acabou adaptando. Enfim, podemos fazer valer a oportunidade, né, de participar da série. Falando do meu lado, né, eu tive que no dia lá olhar assim, peguei o vídeo da coreografia do solo da Dani, fiquei andando pelo espaço, olhando tudo, estudando, a Dani vai começar aqui, vai pra lá, depois vai pro outro lado, mas deu tudo certo. E Dani, eu quero saber de ti como é que foi o resultado, assim, quando tu viu o resultado dessa nossa videodança, o que tu achou, como é que foi, assim, pra ti depois ver o vídeo pronto na tela? Ver o vídeo pronto foi maravilhoso, porque a gente nunca imagina que vai ter esse resultado, né? A gente grava tudo por pedacinhos, e daí quando a gente vê o resultado final é surpreendente, assim, é emocionante, assim, a gente se sente um artista de verdade. Né, porque fica um nível de videoclipe da gringa, né? Assim, a transição das imagens, a escolha da fotografia, né? O ângulo que pegou o movimento, como entra aquela imagem junto com a música. É fantástico. Eu me apaixonei. Eu queria ter feito muito mais. Ele foi só o primeiro e foi um dos únicos até que eu fiz, mas foi o mais especial, assim, por ter sido a primeira experiência e o resultado foi incrível. Tenho certeza que quem já assistiu ou quem vai assistir vai gostar também. Falando um pouco também sobre videodança, né? A Dani é super conectada em redes e tudo mais. E a Dani já brinca com vídeo super bem, assim. Eu vou brincar, vou chamar a Dani pra trabalhar comigo, que a Dani arrasa. E Dani, conta um pouquinho pra ti como é que foi essa questão da videodança, né? Tu já brincou, já experimentou, aquele trabalho lá também te provocou a fazer outros trabalhos, ou a própria pandemia, né? Que todo mundo acabou se jogando muito mais. Eu sei que tu atacou de edição e tudo mais, então conta um pouquinho pro pessoal um pouco da tua relação com a videodança. Esta foi a primeira experiência que eu tive, né, desse projeto que a gente fez do 567 Octo, e a gente começa a pensar de uma maneira diferente a coreografia, né? Então, com a pandemia, eu pude botar isso em prática, porque muitas vezes a gente quer gravar uma coreografia que foi feita pensando num palco, e quando a gente vai gravar ela para uma videodança, ela muda completamente. Então, se a gente já tá coreografando, né, pra quem é coreógrafo, já pensa em que vai ser uma videodança, tu consegue estruturar muito melhor a tua coreografia pra ter o resultado que tu espera. Porque não adianta a gente só querer milagre com a filmagem, a gente precisa, e com a edição, né?
A gente precisa também que a coreografia possibilite isso pro editor, né? E com a pandemia eu pude me ensaiar, assim, do outro lado, né? Não só como a artista ali que tá do outro lado da câmera, mas a pessoa que trabalha com esse material, né? Então, com a pandemia, a gente acabou tendo que fazer várias apresentações virtuais dos alunos e nossa também, né? Então, eu me vi como a videomaker, como a editora, né? Tive que realmente alterar as minhas coreografias pro online, pro virtual, pra colocar num videodança. E foi uma experiência incrível e eu realmente amo trabalhar com isso. Muito antes de saber que isso era videodança, eu sempre gostei de brincar com os programas de edição. Então eu sempre vi no audiovisual, nessa coisa assim da imagem, do som, uma maneira de passar informações pro nosso público, né, quem trabalha com arte, assim. Então eu sempre me preocupei muito em como colocar isso num vídeo, né? Então, assim, antes eu fazia muitos vídeos caseiros usando fotos minhas, né? Usando fotos minhas de dança e tudo mais. E já brincava com alguns vídeos meus, que eu tinha os vídeos prontos e fazia algumas edições caseiras pra brincar, assim, em casa. Mas daí, com a pandemia, eu tornei isso um pouquinho mais sério. Acabei fazendo vários cursos até pra aprimorar um pouco mais essa questão das edições, né? Porque muitas vezes a edição salva, né? Faz milagre com o material que a gente tem na mão, ainda mais na pandemia, que muitas vezes os alunos gravavam e mandavam os vídeos pra gente, a gente tinha que tirar água de pedra, né? Tentar transformar aquela imagem deles em algo que ficasse bonito, assim, que fosse chamar atenção e que fosse aproveitável para que o videodança que a gente estava produzindo tivesse um resultado que a gente espera, assim, né? Que a gente esperava. E eu amo, e pode me convidar para trabalhar contigo. Estou disponível. Pra quem não sabe, a Dani, além então de editar videodanças, ela é bailarina, coreógrafa, professora, diretora de escola e mãe de um bebê. A Dani recém teve um filho, deve ter acho que 1-2 meses, né, Dani? E em breve deve voltar aí pro palco, pra dança como um todo. Mas conta um pouco, assim, como é que foi, né, esses 5 anos pra ti, essa tua evolução na escola. Tava muito no início, né, o Senda recém tinha aberto há 5 anos atrás. E como é que tá sendo aí essa evolução nesses últimos 5 anos, e o que tu espera daqui pra frente, passando essa pandemia, graças a Deus, se Deus quiser, vai passar. E o que tu espera aí pra esse futuro? Nossa, Fê, pergunta difícil e profunda essa, né? Falar sobre o futuro na dança. O que eu acho? Eu acho que a pandemia veio para nos mostrar muitas coisas e pra gente avaliar também muitas coisas e ver como é que a arte tá, como é que a dança tá colocada nesse cenário cultural do Brasil, né? Eu me vi em muitos momentos unida a grupos como o SOS Escola de Dança, que surgiu, né, com essa pandemia, da união dos donos de escola de dança, pra gente ter direito de trabalhar, né? Então, assim, agora o direito dos profissionais da dança vacinarem como qualquer professor, né? Como somos professores, né? Mas como um professor, digamos assim, que tenha uma licenciatura, que seja educador físico, assim, porque nós temos uma profissão, existe faculdade de dança, né? E a gente tá lidando com o público, então, assim, a pandemia veio para dar um tapa na nossa cara, pra gente ver que a gente tá muito atrasado em muita coisa dentro do mercado da dança, do mundo da dança. E acho que foi um tapa na cara positivo, sabe? Eu acho que como diretor de escola, como bailarino, como professor, todo mundo que se permitiu evoluiu nesse período, né? E eu acho que o que a gente viu, a gente não vai desver, né? Então, o que aconteceu com a pandemia não vai mais voltar atrás. Então, assim, a entrada do online nas nossas vidas, ele não vai mais voltar atrás, né? A gente vai ter isso a nosso favor daqui pra frente sempre e cada vez mais, se Deus quiser. Eu acho que a gente pode alcançar muito mais as pessoas através, né, do online agora. As possibilidades aumentam muito mas também tem que ter um cuidado, porque com o online agora todo mundo pode, enfim, ensinar achando que sabe muito, mas na verdade não sabe nada. Então talvez tenha que ter um cuidado nesse ponto aí, né? Mas a gente só espera o melhor, seja como diretor de escola,
que a gente consiga valorizar a dança, porque acho que a maior luta é valorizar a dança, né? A nossa profissão, ela não é muito valorizada. Ela não é valorizada pelo nosso governo, ela não é valorizada pelas próprias pessoas que procuram o nosso serviço, pelos próprios clientes, né? E a gente precisa se unir, precisa seguir se unindo. Acho que melhorou muito isso com a pandemia, né? Acho que os artistas se uniram muito em várias causas, em prol de várias causas, e eu acho que a gente tem que seguir esse movimento aí, mostrando que a dança sim pode fazer a diferença na vida das pessoas, e faz a diferença na vida das pessoas, assim como nós vimos nessa pandemia, que sem a arte, o que teria sido de nós, né? Sem a parte artística dos nossos dias, sem a música, sem o teatro, sem o cinema, sem a própria dança, né? Pra gente desopilar dos nossos problemas, pra gente ter aquela válvula de escape. Então, assim, pra muitos isso é um hobby, pra muitos isso é um trabalho, né? E isso é muito importante que seja valorizado. Então, o que eu desejo, na verdade, pro futuro, eu não sei, não consigo prever o futuro, mas o que eu desejo pro futuro é essa valorização da nossa profissão, valorização da dança, né? E que todos os profissionais da dança sigam buscando a profissionalização, né? Porque só dizer que é profissional é uma coisa, mas buscar a profissionalização é muito diferente. Então eu acho que todo mundo se unindo, buscando se profissionalizar cada vez mais e se unindo nas causas, a gente vai mostrar a força que a gente tem. Nós somos uma classe que é muito grande e tem uma importância muito grande na vida das pessoas, e a gente tem que seguir lutando por isso. Dani, para encerrar, eu quero te agradecer muito a tua participação. Fico muito feliz de poder ter dado um tempinho aí da tua vida de mamãe para ter gravado com a gente, completado, falar para celebrar, né, esses 5 anos aí já dessa história, desse videodança aí que eu adoro aquele vídeo, aquele lugar, aquele pôr do sol, tudo, tu maravilhosa, linda, dançando pra gente. Então só te agradecer muito, muito obrigado por ter tirado esse tempinho aí do teu baby pra falar com a gente. Te agradeço muito, um grande beijo e a gente se vê em breve, hein? Ai, Fê, eu que agradeço a oportunidade, peço desculpa pra quem tá agora vendo esse nosso vídeo. Vocês devem ter ouvido o sonzinho do choro do nenê lá no fundo, né? O Dominique nasceu faz um mês, ele é muito pequenininho ainda, ele exige muito de mim, 24 horas praticamente, então foi bem difícil eu conseguir estar aqui pra gravar esse vídeo, mas eu também sabia da importância de participar dessa entrevista contigo, Fê, porque eu sei que muitas vezes tu me ajudou com o teu trabalho e nada como eu também retribuir participando, até porque foi uma coisa muito legal e muito marcante na minha vida ter participado daquele videodança. Acho que abriu muitas portas e enfim, me fez feliz naquele momento e ainda traz recordações muito boas, e com certeza hoje o videodança tem um significado muito importante na vida de todos nós, né, com essa pandemia, mas assim, principalmente na minha, eu peguei um amor muito grande por essa coisa do videodança, em coreografar um videodança, em editar, em pensar na concepção, em toda a fotografia. Então, acho que abriu muitas portas e abriu a mente, assim. Então, eu só tenho a agradecer, peço desculpas, assim, pelo look mamãe, amamentando 24 horas dentro de casa, né? Mas espero que tenha ajudado, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, e espero sim em breve poder estar voltando aos palcos e quem sabe aí a gente fazer um novo videodança, né? Para comemorar esse retorno da mamãe aos palcos, né? A dança, né? Então, acho que é isso. Muito obrigada para quem tá aqui também assistindo. E é isso aí, gente. Vamos se unir, não vamos deixar a dança morrer. E vamos nos ajudar, e a união faz a força. E quem dança é muito mais feliz. Um grande beijo, Fê, um grande beijo. Amo muito. Brigadão.